A cena geopolítica está fervendo, e cada movimento dos grandes jogadores revela estratégias ocultas, traições calculadas e manobras que podem redefinir o futuro global. Enquanto o mundo observa, detalhes explosivos vêm à tona: a saída de Elon Musk do círculo de Trump, as armadilhas diplomáticas preparadas para Zelensky, a destruição sistemática de Mariupol sem qualquer plano de reconstrução e o nome do negociador secreto de Putin que ninguém esperava. Tudo isso, e muito mais, será dissecado aqui com a profundidade que você merece, porque entender esses bastidores não é apenas informativo, é vital para antecipar o que vem por aí. A tão propagandeada Conferência de Munique começou, mas as promessas de Trump sobre negociações históricas entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos viraram pó. Nenhum representante do Kremlin apareceu, e as garantias americanas se dissiparam como fumaça. Até que, em um movimento surpreendente, a vice-presidente entra em cena para salvar a situação, dominando as manchetes com declarações que soam mais como um ultimato do que como diplomacia. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar: se a democracia americana sobreviveu a anos de críticas ácidas de figuras como Greta Thunberg, por que alguns tremem diante da possível influência de Elon Musk por alguns meses? O que realmente está por trás dessa saída? E o que vem depois? Sua opinião importa, compartilhe nos comentários, porque esse debate define o rumo das alianças globais. Enquanto isso, um senador republicano dos Estados Unidos, Lindsey Graham, defende que um acordo com Washington poderia encerrar a guerra. Mas essa mesma proposta jogou a agenda do summit no caos. Zelensky deveria se encontrar com o secretário de Estado, mas o avião de Rubio foi desviado por uma falha técnica, coincidência? Pior, um acordo sobre metais de terras raras, empurrado goela abaixo da Ucrânia sem leitura prévia, quase fez o presidente ucraniano assinar um documento que comprometeria seus recursos naturais. Como conter Putin se, enquanto enviam F-16 e tanques, tentam amarrar Kiev em contratos obscuros? Zelensky foi claro: nenhum acordo de paz será assinado aqui, e nenhum acordo sobre nossos recursos será negociado às minhas costas. A Ucrânia não é peão nesse tabuleiro. Os primeiros resultados da conferência deixaram até os ucranianos divididos, alguns veem progresso, outros, mais do mesmo. O que todos querem é uma estratégia clara contra as ameaças de regimes autoritários: Rússia, Irã, China e uma Europa unida. Mas enquanto o Ocidente discute quem deve pagar a conta, Moscou avança com suas jogadas sujas. E falando em jogadas, o Kremlin surpreendeu ao enviar um negociador de confiança, Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, ligado a Jared Kushner e a trocas de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia. Sua esposa, Natalia Popova, não é qualquer uma, amiga íntima e ex-colega de faculdade de Katerina Tikhonova, filha de Putin. Nos últimos anos, ela escalou posições em gigantes estatais com faturamentos bilionários. Se a Rússia entrar em negociações, será pelo método Kremlin, através de testas de ferro e esquemas opacos. Ao lado de Dmitriev, outros dois nomes pesados: Yuri Ushakov, veterano da diplomacia com mais de 50 anos de experiência, e Sergei Naryshkin, chefe da inteligência externa e ex-companheiro de Putin no KGB, o mesmo que, em live, gaguejou ao ser pressionado sobre o reconhecimento da soberania ucraniana. Enquanto isso, a Alemanha vive um terremoto político. Olaf Scholz anunciou que este será seu último mandato como chanceler, e sua despedida vem com um aviso explosivo: ele quer que o parlamento declare estado de emergência por causa da guerra na Ucrânia. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, e nada sobre a Europa sem os europeus, disparou, criticando as tentativas americanas de negociar por cima de Kiev e Bruxelas. Sua preocupação é clara: qualquer acordo imposto de fora ameaça a segurança do continente. Mas as surpresas não param por aí. A China, em segredo, está reabastecendo o Irã com combustível para mísseis balísticos. Um navio com 1.000 toneladas do material, suficiente para alimentar 260 mísseis de médio alcance, já atracou em território iraniano. As ameaças de Teherã são diretas: se atacarem nossas instalações nucleares, reconstruiremos 100 vezes mais. E, com o apoio chinês, o Irã não só recupera, como expande sua capacidade de ataque. Enquanto isso, a Rússia aplica mais um golpe financeiro, envia 300 milhões de libras sírias recém-impressas para Damasco, mas fica com os 250 milhões de dólares em moeda forte que a Síria havia depositado anteriormente. O resultado: inflação descontrolada, economia em frangalhos e um regime à beira do colapso, tudo enquanto o Kremlin engorda seus cofres. Quem será o próximo a ser ajudado dessa forma? Por fim,
dois cidadãos bielorrussos, libertados pelo regime de Lukashenko, encontraram refúgio em Vilnius. A ativista Alna Mashuk e o jornalista Kuznetsov estão livres, mas as cicatrizes da repressão permanecem. Enquanto o mundo se divide entre negociações e conflitos, uma coisa é certa: cada decisão tomada hoje ecoará por décadas. Não fique de fora dessa discussão. Seu apoio, seja com comentários, compartilhamentos ou inscrições, é o que nos permite continuar trazendo essas análises sem censura. Juntos, desvendamos a verdade por trás das cortinas do poder. Agradecemos profundamente aos diplomatas americanos que, em um gesto de humanidade em meio ao caos, estenderam a mão para resgatar Helena Mashuk de um pesadelo que poucos sobreviveriam. Ela foi retirada às pressas e levada a um local seguro, mas inseguro é uma palavra relativa quando o corpo e a mente carregam as marcas de um sistema desenhado para quebrar pessoas. Seu estado é alarmante: dentes arrancados pela violência carcerária, traumas físicos que falam por si, e uma fratura psicológica tão profunda que, nas palavras de quem a socorreu, ela esteve à beira do suicídio entre aquelas quatro paredes. Enquanto o mundo debate estratégias geopolíticas, Helena luta para reconstruir não apenas sua saúde, mas a esperança de reencontrar sua família, um direito que lhe foi roubado com a mesma crueldade com que lhe tiraram a liberdade. E enquanto vítimas como ela tentam se reerguer, o cinismo do poder russo atinge novos patamares. Mariupol, cidade mártir cujo nome se tornou sinônimo de resistência e dor, agora é palco de um plano macabro: transformar a usina Azovstal, símbolo da tragédia que abalou o mundo, em um parque temático pelo modesto investimento de 100 bilhões de rublos. Sim, você leu certo. O local onde centenas perderam a vida sob bombardeios implacáveis, onde soldados e civis resistiram até o último suspiro, será convertido em uma meca turística, como ironicamente chamam os ocupantes. Museus, hotéis, lojas, zonas de lazer e, para coroar a afronta, uma atração chamada Domnaya Peste, a mesma fornalha que testemunhou o inferno da guerra, agora repaginada como curiosidade para selfies. Em Moscou, garantem que, até 2035, Azovstal será um destino único. Mas pergunte aos mariupolitas, aqueles que sobreviveram, para contar o que acham dessa reinvenção. Para eles, aquele chão não é concreto para ser pisado por turistas, mas terra sagrada regada com o sangue de seus entes queridos. Não é um projeto de revitalização, é uma tentativa descarada de apagar a memória, de transformar crime em espetáculo. Enquanto isso, os arquitetos desse plano celebram números e projeções, como se o sofrimento pudesse ser monetizado, como se a dor pudesse ser varrida para debaixo do tapete de um resort. Isso não é desenvolvimento. Isso é necropolítica, o uso estratégico da morte para consolidar narrativas. E enquanto o mundo assistir em silêncio, cada tijolo colocado nesse parque será um lembrete de que a impunidade ainda reina. Por isso, mais do que nunca, sua voz importa. Cada compartilhamento deste vídeo, cada comentário que denuncia essa farsa, cada inscrição que fortalece nossa plataforma é um grito contra o esquecimento. Não deixe que Mariupol vire um parque de diversões na história. Exija justiça. Cobre em memória. E, acima de tudo, não normalizem o inaceitável. Obrigado por estar aqui. Por confiar em nosso trabalho. Por entender que, em tempos de desinformação, a verdade é um ato de resistência. Não se esqueça, o algoritmo só amplifica o que você valoriza. Clique no like, deixe seu comentário, ative o sininho para não perder nenhuma análise e, se puder, apoie com a Super K, aquele botão que faz toda a diferença. Juntos, garantimos que histórias como a de Helena e Mariupol não sejam engolidas pelo ruído. Até a próxima! E que as notícias que chegarem até você sejam tão justas quanto a luta que travamos por trás delas.